Fala, Lavareda! Se liga nisso aqui hoje, olha só. Tem uma palavra interessante para a gente estudar. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, tem uma palavra chamada Ebenezer. Olha só. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou ao Senhor. Qual é o contexto disso? Israel vence os filisteus e Samuel coloca essa pedra como um memorial, onde ele declara: Até aqui nos ajudou ao Senhor. Essa palavra, Ebenezer, é muito utilizada, eu já vi em nome de comércio, em camiseta, grupo de louvor, grupo de mulheres, campanhas, e geralmente nesse mesmo contexto a qual Samuel disse, né? Até aqui nos ajudou ao Senhor. Mas eu vou dizer para você, e é o motivo da gente estudar essa palavra, que Ebenezer não significa isso. Não significa até aqui nos ajudou ao Senhor. Por quê? Porque até aqui nos ajudou ao Senhor é a expressão que Samuel utiliza para dizer o significado dessa pedra. É diferente. Até aqui nos ajudou o Senhor não significa o nome Ebenezer, mas é uma expressão sobre o que ele significa, ok? E a gente vai estudar isso, olha só. Ebenezer é uma palavra única, que é uma expressão na nossa língua, mas que são duas palavras e ela é separada, ok? Na sua forma original. Vou mostrar para vocês. Temos aqui a Bíblia em hebraico, tá? 1 Samuel, capítulo 7, ok? Aí a gente vai lá no verso 12. Estamos aqui, verso 12. E vamos ler. Então pegou Samuel pedra uma e pôs entre Mispa, tá? E entre Assem. E chamou o nome dela Ebenezer, ok? Aqui a palavra em hebraico, Ebenezer, está separada entre duas palavras, ok? Ou seja, Eben, ou Even, que é formado aqui a partir do Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e aí nós temos a palavra ajuda, né, que é Ezer, essas três últimas. E aí no meio a gente tem essa letrinha aqui que a gente chama de rei, né, tem essa pronúncia no meio da garganta, que é assim, ó. O rei é uma letrinha, parece uma casinha assim, ó, tá? Esse é o rei, ou rei. E nessa palavra, ela entra como um artigo. Então seria pedra a ajuda, ou a pedra o ajuda. E no sentido do texto, ela vai entrar como o que é chamado de contração, né? O pedra a ajuda, contração fica pedra da ajuda, ok? Então, a pedra pode ser também a pedra da ajuda ou a pedra de ajuda. Então, o significado é pedra a ajuda. Com a contração, né, que a gente falou, coloca-se da ajuda ou a pedra de ajuda, ou da ajuda. Então, o significado disso da palavra Ebenezer é a pedra da ajuda, ou a pedra de ajuda. Por isso que Samuel faz, né, disse aquela expressão, até aqui nos ajudou ao Senhor, ok? E ele colocou a pedra como memorial daquela ajuda, tá certo? Agora eu quero explorar algumas coisas com vocês. Vamos colocar aqui, Eben, que significa pedra. Aí você fala assim, tá, e aonde que tá isso? Vamos lá, vamos ver o texto original. Vou trazer aqui para vocês no meu tablet. Vamos lá. A primeira vez que a gente provavelmente vai encontrar essa palavra, Gênesis capítulo 2, verso 12, onde vai falar de algumas pedras, olha só. Ó. E o ouro daquela terra é excelente, ali se encontra o bidélio e a pedra de ônix, ou seja, Eben, que é pedra. Pedra grande, pedra pequena, estado natural, tal. Tá? Outro lugar que a gente vai encontrar, por exemplo, é quando eles vão descrever as vestes dos sacerdotes, né? Por exemplo, ó, acho que é Êxodo, capítulo 39. Ó, ó, e as colocou sobre as ombreiras de éfode como pedras, Eben, ok?
de lembrança para os filhos de Israel e tal. O peitoral também tinha pedras sardônicas e tal. Outro lugar que a gente vai encontrar no próprio Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 17, existe uma batalha em que Moisés está com as mãos levantadas e ele se entra numa eben, ou seja, um auxílio para descanso. Ó, quer ver? Ó, as mãos de Moisés estavam pesadas, portanto puseram uma pedra debaixo dele. Ó. Vamos pegar aqui, eben, ok. Letra hebraica, Aleph, a primeira, tá? Beleza. Então a gente está vendo aqui, a gente vai ver em outros lugares também essa mesma palavra aparecendo. Por exemplo, as pedras do templo na construção eram eben, tá? Também é uma palavra que significa pedra. Então a gente tem aqui o eben, que significa pedra. A primeira questão. Então, eben igual a pedra, certo? E aí temos o Ezer. Aí você fala para mim, tá, onde que na Bíblia tem a palavra Ezer? Ok? Vou colocar aqui já para a gente começar como ajuda. Vamos lá. Acho que no próprio contexto de Êxodo, acho que capítulo 18, verso 4, ó. Olha só, Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora por mulher, tal, e Moisés apresenta seus filhos. Um chamava Gerson e o outro chamava Eliezer. Ó, Eliezer, que significa Deus é ajuda. Aí você fala assim, tá, mas é Eliezer. Então vamos lá. Eliezer é El, Ezer. El, Deus, Ezer, ajuda. Okay? Então, por exemplo, a gente vai encontrar essa pronúncia do El aqui significando a Deus. Samuel, né, que Deus ouve, né, que é Shamuel, né, então, que vem de chamar, que é ouvir, né, no hebraico e tal. Então a gente entendeu aqui que Ezer também é ajuda. Mas ela não é uma ajuda simples. E aí que eu quero trazer o contexto para vocês. Ó. Então, por exemplo, a gente viu que Eliezer, né, inclusive Moisés vai falar isso, olha só. Eliezer disse, Deus de meu pai foi a minha ajuda. Então é uma ajuda divina. Ok? E a gente pode confirmar isso, por exemplo, Salmos. Salmos tem bastante sobre isso. Salmos, capítulo 33, 20, ele vai falar, ó, a nossa alma aguarda no Senhor, Ele é o nosso socorro e o nosso escudo, Deus como ajuda, Ezer, ok? Então a gente vai ver ajuda, socorro, ok? Outro texto também interessantíssimo, e a gente vai já encaminhando para o final, é isso aqui, ó, Gênesis capítulo 2, verso 18. Criação do homem, aí não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja idônea a ele. Então, Ezer de novo, tá? Então, ajuda, amparo, ok? Auxílio. Só que a gente viu que isso não é simplesmente uma ajuda, simplesmente um socorro, um auxílio, mas sim divino. Porque essa palavra, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela vai estar associada a um socorro divino, esse Ezer, tá? É o mesmo que vai também utilizar para dar o nome do Ezra, tá? Que é o Esdra. Esdras também tem a raiz na palavra Ezer, tá? Que é ajuda, tá? Então, voltando aqui para o último que a gente viu, que é Gênesis, quase que eu faço Gênesis com J. Gênesis 2:18, a gente viu a mulher como auxílio, ok? Mas que tipo de auxílio? Divino. E é interessante a gente parar para pensar, porque Deus não colocou simplesmente a mulher para ser um auxílio do homem, como uma pessoa menor, mas como um auxílio divino para o homem. É o socorro divino na vida do homem. Né? Então a gente vê a mulher como ajudadora, socorro, auxílio divino na vida de Adão, na vida do homem. Né? Então o auxílio divino, e a gente pode discorrer sobre isso, porque algumas traduções, ou melhor, vou trazer a tradução original, ela vai trazer um significado bem interessante. Ó. No Gênesis capítulo 2, verso 18, 19, 18, né? Farei para ele um auxílio, ok? E aí ele vai colocar assim, como defronte dele. É interessante que nossas Bíblias mais atuais não traz isso, mas uma auxiliadora.
idônea vai escrever, né? Mas aqui a gente coloca aqui como defronte, alguém da mesma estatura, na mesma posição, mas contrário, né? Então a gente vai ver que a mulher, ela exerce uma força contrária que ajuda o homem, mas não de uma pessoa oposta ou inimiga. Mas eu vejo isso como um alinhamento de rota. Ou seja, o homem tem um governo, o homem tem a responsabilidade de governar. E para que ele não se perca no caminho desse governo, existe um auxílio divino representado através da vida da esposa, mulher, que muitas vezes pode até ter uma opinião diferente, mas isso vai fazer com que o homem olhe para ver se ele está dentro do alinhamento. Então, esse é o princípio, ok? Não quer dizer que hoje funcione assim, mas deveria, porque esse é o princípio, né? Então, a gente vê que a palavra Ebenezer, ela traz para a gente bastante significado, né? Pedra de ajuda, né? Uma pedra, algo sólido, um fundamento, né? Um socorro divino, ok? E quando a gente vê a palavra utilizada para ajuda, nós vamos entender que isso está refletindo diretamente a uma ajuda divina, né, para o homem. E no contexto que a gente vê essas palavras, a gente vê que sempre a ajuda do Ezer é Deus agindo de alguma forma. Então a gente vê na palavra Eliezer, no nome Eliezer, uma ajuda de Deus. A gente vê na criação da mulher um auxílio divino, ou seja, colocou a mulher para ser um auxílio divino. Isso aponta diretamente qual tipo de papel a mulher deve exercer, inclusive, né? E então a gente entende que a palavra Ebenezer significa a pedra de ajuda divina ou de socorro divino. E no contexto a qual ela foi dita, logo depois de vencer uma guerra, Samuel está declarando: até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, Deus ajudou a gente. Então essa pedra é um memorial, tá bom? E para a gente encerrar, vou trazer algo interessante. Lembra que a palavra pedra tem uma letra, né? Vamos pegar aqui, ó, primeiro no texto que a gente leu, né? Vamos pegar outro texto. Vamos pegar o texto que só tá a palavra pedra, sem ser a Ebenezer. Êxodo. Vou pegar... não, capítulo 39, né? Que a gente viu. 39, verso 6. Ó. Pedra. A primeira letra da palavra pedra é uma letra chamada Aleph. Aleph, tá? No contexto hebraico, basicamente é assim que ela se escreve, tá? Então isso é um Aleph. Ela é a primeira letra do alfabeto hebraico e ela tem o significado de princípio. Onde que a gente já ouviu essa palavra? Agora só para a gente encerrar e eu deixar uma pulga atrás da orelha para você pensar. Aonde a gente já ouviu falar quem é princípio e fim? Jesus. E quem a gente já ouviu ser chamado de a rocha? Até onde o homem precisa cavar para encontrar um fundamento, que é uma rocha, que é Cristo, para construir uma casa, ok? Ou seja, uma metáfora para a gente se aprofundar no relacionamento com Deus, para que a nossa fé esteja fundamentada em Cristo, que é a rocha, o princípio, o Aleph, a primeira letra que está na palavra pedra, onde existe uma ajuda divina. Deus abençoe a todos e até a próxima.